gênero, violência e educação. São temas interconectados e que exigem uma abordagem multifacetada e sensível para a promoção de mudanças significativas na sociedade. Para falar sobre esses assuntos, o programa Tema Livre de hoje recebe a coordenadora pedagógica Jamile Nicásio, graduada e mestre em História e doutora em Educação. Seja bem-vinda, Jamile, para falarmos sobre assuntos tão relevantes. Muito obrigada pelo convite, agradeço à Câmara por sempre me receber com muito carinho aqui. Jamile, começamos com definição. É possível definirmos o que é gênero? Sim. Gênero é uma categoria de análise histórica. É um termo que foi cunhado por uma estadunidense, a Joan Scott, para dizer para a gente como que as relações de poder têm a ver com os papéis que homens e mulheres desempenham dentro da sociedade. E aí surge um termo um pouco mais novo, que é a ideologia de gênero. Muito preconceito em cima disso? Muito desconhecimento, porque mistura-se essa questão dos papéis sociais que a gente falou com questões de sexualidade. Então, como se uma coisa estivesse misturada com a outra, mas não é. Então, há uma descredibilização de algo que é algo importante para uma luta. Porque quando a gente fala das relações de poder desiguais, a gente precisa lutar para que haja igualdade. Mas aí quando se mistura isso com questões de sexualidade ou de ideologias, aí a gente passa a ter um problema muito sério, Porque você descredibiliza algo que é tão importante para as mulheres. E surgem realmente os conceitos errôneos, por sinal. Com certeza. Outro termo muito utilizado atualmente é o feminismo. Como podemos defini-lo? E há também o preconceito em relação a ele? Sim. O feminismo é um movimento de luta das mulheres por redistribuição e justiça. Então, quando a gente pensa que existem lugares onde as mulheres não podem dirigir, onde as mulheres não têm direito ao voto, ou que tudo isso há anos atrás era realidade até no Brasil, que a gente tinha que ter o mesmo CPF do marido, a gente não tinha direito à propriedade privada. Então, uma série de direitos que a gente foi conquistando. Então, esse é um movimento de mulheres por redistribuição e justiça, como eu sempre digo, mas que também é fruto de muito preconceito, Porque, infelizmente, parece que as mulheres estão buscando vingança e não é verdade. Infelizmente, atribui-se muito a essa luta, e a gente chama de militância, algo como se fosse uma mulher que é mal amada ou alguma coisa assim, termos sempre muito pejorativos, mas é porque isso, em certa medida, incomoda a sociedade. Imagina você querer mudar, por exemplo, o fato de que um homem pode ganhar mais simplesmente por ser homem, ou que há um conhecimento maior ou uma inteligência da parte dos homens e tal. Então, toda essa desconstrução desses papéis acaba incomodando e isso com certeza vai trazer aí sempre uma guerra, uma disputa, mas na grande maioria dos casos é fruto de desentendimento. As redes sociais estão em alta. O ambiente online, a internet, ele acaba facilitando essa luta ou ele acaba amplificando os preconceitos? Eu acho que ele possibilita mais espaços de diálogo. Se a gente fizer bom uso, a gente vai conseguir ter acesso a muitas informações importantes. Então a gente tem redes sociais, a gente tem páginas que servem como fonte de muita inspiração, de muito conhecimento. O próprio Instituto Maria da Penha, o Think Olga, a gente tem o Óbvios e tantas páginas que a gente pode seguir para ter informação de qualidade e para agir de forma digna diante dessa luta que é tão importante. Mas também é um espaço onde as pessoas ali atrás do seu computador conseguem destilar discursos de ódios, fazer aí, criar teorias absurdas. Então, infelizmente, é essa liberdade que a gente tem, de poder fazer boas escolhas ou de estar aí num meio em que você acaba sofrendo, muita violência, perseguição ou coisas assim. E nós sabemos que em alguns ou em vários ambientes sociais, falar sobre feminismo ainda continua sendo um tabu.
Né? Exatamente porque a gente tem essa desinformação. Exatamente porque fica parecendo que é uma luta das mulheres contra os homens, ou que o feminismo, em certa medida, pode atacar coisas que são tão importantes para todos nós. Então, porque daí a mulher feminista tem alguma coisa contra a família. Não. Quem tem alguma coisa contra a família é o homem machista que trai, é o homem que deixa a sua família ou que deixa de contribuir financeiramente, materialmente quando se separa. Então, são esses tipos de coisas, na verdade, que são muito ruins para a sociedade. Agora, uma mulher que tem consciência dos seus direitos, uma mulher que luta, né, por outras mulheres, isso não é nenhum problema social, pelo contrário. A gente vai ter mais, né, melhor distribuição de renda, e isso é fundamental, porque as mulheres, em geral, né, contribuem, e hoje é uma realidade a nossa presença no mercado de trabalho, o cuidado com a família, com os filhos. Então, se houver justiça em todos os sentidos, é muito melhor para a sociedade de uma forma geral, inclusive para os homens. Quais as ferramentas que nós temos hoje à disposição para mudar esse cenário e promover, de fato, a igualdade de gênero? Eu penso que a principal seja a educação. A própria Lei Maria da Penha, ela tem, né, como base a ideia de que a gente precisa educar muito mais do que punir. Quando a gente chega no momento da punição, é porque a coisa toda já deu muito errada. Mas se a gente puder antecipar, né, a gente tem, infelizmente, quando a gente fala desses papéis de gênero, o que a gente percebe muito é que na nossa educação, desde antes da gente nascer, muitas vezes, já existem expectativas a nosso respeito. Então, se eu tô grávida e descubro, né, o sexo biológico daquela criança, a gente já passa a fazer todos os planos ali. Se ela vai ser uma bailarina ou um jogador de futebol, e aí a gente já passa a viver nessa expectativa. Esse menino vai demonstrar o sentimento dele e chora, ele é alertado de que homem não chora. Pode chorar. E aí acaba que você se torna um homem que não sabe falar dos seus próprios sentimentos, você se torna alguém que não sabe controlar suas emoções. Então tudo isso é muito prejudicial de muitas formas. Você vai dizendo para as meninas, desde quando elas iniciam ali as suas brincadeiras, que elas têm que brincar de casinha, cuidar, segurar o nenenzinho e tal. E se o menino é visto segurando o nenenzinho, nossa, ele já vai virar sei lá o quê. Então a gente cria todas essas teorias na nossa cabeça e impede muitas vezes que as pessoas tenham relações sociais mais justas, melhores, e é por isso que educar para a igualdade é tão importante. Porque se um menino segura bem uma boneca, um bichinho de pelúcia, alguma coisa, isso é talvez importante para quando ele se tornar pai, né, para ter a responsabilidade afetiva com seus filhos, o cuidado com a casa. Então é sobre isso e nunca sobre você, né, mudar a sexualidade de alguém. Por isso essa confusão precisa ser desfeita, né? Falando sobre educação, qual é o papel da escola nesse contexto? Ou deve ser, né, o papel da escola nesse contexto? Eu acho que a escola é uma das instituições, né, que pode ajudar a gente nesse sentido, e é super importante que a gente tenha projetos, que a gente discuta, que o tempo todo a gente combata. Então, por exemplo, a gente sabe de materiais didáticos que por vezes têm exemplos, né, que demonstram que essa mulher ela tem um papel importante dentro de casa, mas esquece de dizer a importância das mulheres também na política, na sociedade de uma forma geral, ou que deixa de apresentar personagens mulheres importantes para que essas meninas se inspirem também, né, e que elas possam acreditar que elas podem ser o que elas quiserem ser. Acho importante também a escola, enquanto instituição, saber combater pequenas coisas que às vezes estão ali no nosso dia a dia e que são, às vezes a gente chama isso de micromachismos, né? Mas que é aquela ideia, por exemplo, de que as meninas são sempre mais quietas, elas até contribuem para que a escola fique bem harmoniosa. A professora Daniela Awad, da UNB, estuda muito isso, né? Então é dado aos meninos os direitos de serem desorganizados, bagunceiros e tal, e as meninas não. Né? A própria ideia de que muitas vezes, porque o menino está implicando com você é porque ele gosta de você. Não, gente, quem gosta de mim tem que dizer que gosta de mim, me tratar bem, com carinho, com afeto, porque senão a gente se acostuma, né, a ter esse tipo de relação tão difícil, né? Criação de um ambiente escolar seguro, de um ambiente escolar inclusivo, não é uma tarefa exclusiva da própria escola ou dos professores, né? Isso é muito mais amplo. Por isso eu comentei que eu acredito que a escola seja uma das instituições, porque todos os outros ambientes que a gente frequenta também têm esse papel de formar quem a gente
Então as instituições religiosas, a nossa própria família, então todos os ambientes precisam, né, ter um espaço de informação, de diálogo, para que isso aconteça de forma melhor para todo mundo, né? A educação é um fator essencial para a promoção da igualdade de gênero e para a erradicação da violência de gênero, mas não é o único, né? Nós temos, por exemplo, o fortalecimento das leis. Isso é muito necessário, né? Políticas públicas. Com certeza. Por isso que a gente precisa ter dados, né, sobre a violência. Então, quando a gente consegue entender o contexto, né, e infelizmente os números que a gente tem são cada vez piores nesse sentido. E até fica um alerta, porque muitas vezes quando a gente fala disso, as pessoas pensam que, mas desde que a lei foi criada a violência aumentou. Não é que a violência aumentou, é que a nossa coragem de denunciar uma situação de violência aumentou. E aí isso é muito positivo, porque hoje as mulheres sabem dos seus direitos cada vez mais, buscam esse direito, embora a gente ainda tenha aí alguns ajustes, alguns entraves, algumas coisas nesse sentido. Mas é importante que a gente tenha esses dados para criar políticas públicas, para estabelecer leis e ir mudando essas leis, inclusive, né? A Lei Maria da Penha, como eu falei, ela surge inicialmente como uma lei instrutiva, que ela vai ajudar a gente a refletir sobre esse combate da violência. Mas depois a gente passa a ter, sim, o agravamento das situações de violência. Ela é uma lei muito bem escrita e que prevê ali muitas situações. A cada vez, né, que a gente vai percebendo que essa mulher, quando é vítima de violência, ela acaba tendo que deixar o seu lar, poxa, então ela precisa de um auxílio para o pagamento de aluguel. A gente tem uma outra coisa muito terrível, né, que é uma consequência da violência contra a mulher, que é o fato de que essa criança ela se torna órfã de mãe, porque a mãe, né, foi vítima ali, muitas vezes quando há o crime de feminicídio, mas a gente tem esse pai preso. Porque, infelizmente, a maioria dos crimes de violência contra a mulher foram cometidos pelos parceiros dessas mulheres. E aí, o que a gente faz com essas crianças que são órfãos da violência? Então, hoje a lei já prevê também que haja um pagamento, uma pensão. Então, é por isso que a gente precisa, né, desses dados para que a gente tome novas providências sempre que necessário para garantir, né, a vida dessa mulher ou dessa criança, né, no caso. E nesse contexto todo, não podemos nos esquecer do papel que tem sido tão importante desempenhado pelas entidades, né? Aqui em Araçatuba, por exemplo, bem pertinho da gente, nós temos a Casa Maria. Você é uma das fundadoras, eu gostaria que você nos apresentasse a Casa Maria. Qual é o propósito dessa instituição? Qual é o trabalho hoje realizado? Sim. A Casa Maria ela é uma associação de mulheres, né, constituída por mulheres, para atender mulheres também que são vítimas de violência ou que se encontram em situação de vulnerabilidade social, bem como as suas famílias. Então, o que a gente faz é muitas vezes ser a linha de frente nesse atendimento, nesse monitoramento dessas mulheres. A gente tem hoje em Araçatuba uma rede muito bem estabelecida, o Centro de Referência da Mulher, a própria Casa da Mulher. Então, Araçatuba tem destaque nisso e a gente fica muito feliz, mas muitas vezes essa mulher não sabe como acessar, ela não consegue acessar. Para você ir à delegacia, por exemplo, para fazer um boletim de ocorrência, muitas vezes a gente sofre uma revitimização, descredibilizam a gente. E é por isso que a Casa Maria tem esse papel de estar nesse primeiro momento. Quando você é vítima, como eu falei, da violência, por vezes você fica sem casa, sem alimento, sem a fralda para o filho. Então a gente entra nesse momento de acolher para depois fazer os encaminhamentos que forem necessários, buscar a justiça, buscar um atendimento psicossocial, né, dar atendimento também para mulheres, porque eu falei da vulnerabilidade social, então por vezes a falta de alimentos, ou mulheres, por exemplo, que têm filhos com algum tipo de deficiência, né, e que também não sabem muitas vezes como buscar esse atendimento, essa orientação. Então, mulheres que querem, né, buscar um encaminhamento para o mercado de trabalho, porque também muitas vezes, né, sofreu essa violência, agora precisa cuidar de si, dos filhos. Então, a gente também faz isso, a gente tem o Emprega Maria, a gente tem alguns parceiros para quem a gente encaminha essas mulheres, esses currículos, busca essa ajuda, muitas vezes, inclusive, ajuda
ajudando essa mulher com o transporte que ela precisa para chegar até lá, a roupa que ela vai usar nessa entrevista. Então, por isso é um trabalho assim que a gente faz em rede, sempre contando com o apoio de muitas pessoas e sempre atendendo, infelizmente, muitas famílias. Porque uma coisa que eu sempre digo é, eu não gostaria de desempenhar o papel que eu desempenho. Eu não gostaria de precisar estar em 2024 tendo uma associação que protege mulheres contra a violência. Não é um órgão governamental, mas ele trabalha em parceria com os órgãos governamentais, né? E faz parte de toda essa rede de atendimento e de proteção. É isso. Com certeza, porque a gente acredita, inclusive, que qualquer mudança que a gente deseje precisa acontecer em rede, né? Então, a gente tem parcerias, por exemplo, com as universidades, a gente está sempre fazendo esse papel também de educação. Então, assim, pelo menos 2 vezes ao mês, e aí, em geral, a gente faz isso até mais vezes porque a gente se divide na Casa Maria, mas eu, Jamile, pessoalmente, pelo menos 2 vezes por mês, estou em lugares dando palestras, entrevistas, conversando, educando, né, contribuindo da forma que a gente pode para promover essa mudança, tanto aqui no nosso município, mas também em tantos outros onde nós já estivemos, né, e sempre estaremos, sempre que a gente for solicitada, porque ainda é algo muito importante que a gente precisa dizer. A sociedade, Jamile, ela está preparada para abordar essas questões de gênero, para discutir, ou ainda há muito receio? Qual é a sua avaliação? Eu entendo que ainda há receio, mas eu entendo que a gente precisa ir dessa forma mesmo, né? Aquilo que às vezes a gente vê na rede social de vai com medo mesmo. Mas parece que o primeiro passo já foi dado, Já né? foi dado. A gente tem visto algumas mudanças e avanços importantes, a gente tem mudanças de leis. Eu falei, por exemplo, da desigualdade salarial. Então, por exemplo, dentro do setor público isso já não existe, mas dentro do setor privado a gente ainda enfrenta, né? A gente ainda tem uma desigualdade política muito grande, mas hoje a gente tem a presença das mulheres dentro da política. Então, assim, mudanças pequenas, mas para dar um exemplo que às vezes nem todo mundo se lembra ou sabe disso, né? Mas o banheiro do Senado feminino brasileiro só foi construído no ano de 2016. Pois Acho que é um claro recado de que aquele lugar não deveria ser ocupado por mulheres. Então imagina que as mulheres tinham que usar o banheiro, por exemplo, da cantina, outros lugares, porque não havia um banheiro feminino. Então olha que absurdo a gente ter que tratar disso, senadoras. Né? Exatamente. Então, mas por quê? A política sempre foi um espaço fechado. Então claro que hoje a gente vê que existem vereadoras na própria Câmara Municipal de Araçatuba e isso nos alegra muito. A gente saber que aqui, né, na nossa região, mesmo deputadas, senadores, como a gente estava dizendo, né? Então, essas mudanças, elas precisam acontecer. Claro que, como a gente sabe, né, existe sempre uma crítica, uma ideia de que não, aquele não é um espaço para ser ocupado por mulheres ou coisas assim, mas a gente vê hoje mulheres também dando bons exemplos, né, de administração pública, ocupando cargos altos, né? Uma coisa que a gente fala do mercado de trabalho, né, e aí pensando também essa pergunta sobre a sociedade, é que muitas vezes, na base dos empregos, a gente vê as mulheres. As mulheres, inclusive, têm estudado, né? Hoje a gente tem uma escolarização até mais alta do que os homens. E aí, na base social, a gente vê o mesmo número de homens e mulheres, às vezes até mais mulheres. Mas quanto mais a gente ascende nas carreiras, menos a gente encontra as mulheres. Em cargo de gerência, de direção, em cargos de presidência. As mulheres estão, de fato, ocupando cada vez mais espaços na sociedade? Ou isso é uma ilusão? Parece que a gente vive, né, ao mesmo tempo que você falou, elas estão ocupando, mas ainda falta muito a ocupar. Falta muito. Estamos avançando sim, mas ainda é um trabalho muito árduo que a gente tem que fazer, porque no meio do caminho existe, por exemplo, a maternidade. Então a gente vai lá, né, existe todo um desejo social aí de que a gente constitua uma família, de que a gente tenha um filho. Muitas vezes o filho é associado a essa realização pessoal da mulher. E aí quando a gente faz tudo isso, a gente tem dados, por exemplo, da FGV que apontam que metade das mulheres são demitidas até o filho completar 2 anos. Então, a nossa sociedade está preparada mesmo para essas mulheres, né, para esse mercado? A gente consegue compreender que a demanda dessa mulher que tem um filho pequeno é diferente e tal. Só que aí, enquanto essa mulher muitas vezes vai lá, para de estudar, deixa de fazer uma pós-graduação e tal, porque ela está ali cuidando do filho, mas que é um projeto social. Uma família é um projeto social, né, de uma sociedade bem desenvolvida. Só que daí o homem está ali
com menos responsabilidades, infelizmente, dentro da sua família, muitas vezes sendo priorizada a carreira dele em detrimento da dela, e aí tudo isso vai se refletindo, infelizmente. Como a mulher pode contribuir para a promoção dessa mudança? Na sua opinião, há um comportamento ideal que a mulher deve ter, principalmente nas redes sociais? Quem sou eu para dizer como as pessoas devem se comportar? Eu jamais faria isso. Mas eu entendo, como eu disse no início, que a gente precisa de bons espaços de informação. As nossas redes sociais, elas precisam estar alimentadas, né, por páginas, como eu disse, que podem contribuir efetivamente para a nossa aprendizagem. Porque por vezes a gente fica ali vendo coisas, inclusive, que são ruins para a gente. Porque hoje as redes sociais, elas também estão cheias, por exemplo, de filtros, de imagens distorcidas, elas estão cheias, né, de uma felicidade que a gente sabe que muitas vezes nem é real. Então, enquanto a gente estiver se alimentando disso... E contribuindo com isso? Com certeza. A gente pode muitas vezes estar sendo muito infeliz e fazendo as pessoas infelizes também. Mas é importante que a gente saiba que se a gente estiver na rede social, mas desempenhando esse papel informativo, né? Então, assim, em tempo de fake news, isso vai ser bastante relevante. Então, se eu pudesse dizer, né, eu acredito que essa seria a melhor forma da gente estar ali na rede social. Falamos sobre o papel da escola, sobre o papel do governo, sobre o papel das entidades do terceiro setor e a família. Como esses assuntos devem ser tratados no seio familiar? De novo, eu vou dizer que eu não vou dizer como as pessoas têm que fazer nas suas próprias casas e tal, né? Quem sou eu para dizer? Mas a gente também tem a manutenção de determinados tabus baseados nessa perspectiva. Por quê? A gente questiona, por exemplo, o fato da educação sexual. Ah, não, porque isso tem que ser dito pela família e tal. Gente, os maiores índices de violência e abuso sexual acontecem dentro da própria família, dentro da própria casa. Então é o pai, é o padrasto, é o tio, é um vô, infelizmente. E isso também está relacionado com a própria violência contra a mulher. Então, os maiores crimes, né, eles são cometidos dentro da própria casa. Então, como a gente também já falou, é o companheiro, é o ex-marido ou o próprio marido. Então, assim, a gente precisa também desmistificar essa ideia, né, de que a família é o lugar mais seguro. Deveria ser. Enquanto instituição, enquanto, né, nós somos um país de maioria religiosa, então assim, enquanto premissa, deveria, mas na prática, infelizmente não é. Então por isso que a gente precisa de todas as instituições associadas para que muitas vezes a gente descubra na escola um abuso que está acontecendo dentro da família, né, ou vice-versa, inclusive. Nós falamos que as mudanças já estão acontecendo, as mulheres estão ocupando cada vez mais espaços na sociedade, mas elas estão ganhando cada vez mais controle sobre as próprias vidas, elas estão aumentando a sua autoestima ou isso não é realidade? Eu acho que a rede social tem esse papel, como a gente falou, de muitas vezes contribuir de forma negativa nesse sentido. Eu vou dar até um exemplo que a gente viu muito recentemente, que foi no Carnaval, com a Paola Oliveira. Então, vocês imaginem alguém ter coragem de questionar o corpo da Paola Oliveira, né? Mas questionou. Exatamente. Então, houve ali, né, todo um debate, E claro que também, assim como vem a acusação, vem também uma defesa muito forte dessa mulher. Então, por isso que hoje a gente vê que existe um movimento importante acontecendo nesse sentido. Mas a gente precisa sempre tomar muito cuidado, né? Porque embora a Paola Oliveira seja uma mulher linda, ela é uma mulher que tem um corpo, que, né, tem gordura, mas a gente fica ali esperando a perfeição das pessoas, né? É a chamada ditadura da beleza, ela ainda predomina e ela ainda castiga muito? Muito. Vou usar um outro exemplo aqui que é, por exemplo, os sabonetes íntimos. Se você chega numa farmácia, você vai ver uma infinidade deles. Né? Se você vai procurar um produto para o seu cabelo, para a sua pele, então a indústria da beleza ela ainda lucra muito com a nossa baixa autoestima, ela ainda lucra muito, né, com essa necessidade que a gente tem de atender algumas demandas. A gente chama isso, inclusive, né, porque aí também a gente tem diferenças dentro do feminismo, mas, por exemplo, há uma expectativa dentro de um feminismo liberal, como se a gente tivesse que atender a todos esses desejos. A própria libertação sexual das mulheres precisa ser muito questionada nesse sentido, para que a gente não esteja só fazendo aquilo que os homens querem.
mas para que a gente realmente esteja fazendo aquilo que é o nosso desejo. Então, por isso que essa ditadura da beleza também é muito perigosa, né? Acaba levando as mulheres, a gente teve recentemente também o caso de uma moça, não vou me lembrar o nome dela, mas uma modelo que foi passar por uma cirurgia aí plástica de uma lipo, já era uma moça bonitíssima, e que aí acabou falecendo, disso, né? Claro que a gente não conhece o contexto, depois disseram que era uma questão no joelho e tal, que ela estava perdendo o trabalho, mas veja como a gente coloca a nossa própria vida em risco, muitas vezes em busca de uma perfeição, né? Como promover a autoestima da mulher? Ajudá-la nesse processo, né? A aceitação do próprio corpo, a aceitação de quem você é, né? Valorizá-la. Eu entendo que a gente ver pessoas iguais a nós, ou a gente ver essa diferença, como hoje a gente vê na TV, por exemplo, né? Então, corpos que são normais. Então, hoje eu consigo ver muito mais pessoas negras, hoje eu consigo ver corpos gordos. Então, a gente observar isso, né? Claro que ninguém está fazendo aqui uma apologia a nada, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde, tanto física quanto mental. Fora isso, são só expectativas que são criadas a nosso respeito. Tem uma outra pesquisadora que eu gosto muito, ela também tem Instagram, é uma super referência aí quando a gente quer pensar isso, que é a professora Valesca Zanello, que ela traz a respeito disso aquela ideia da prateleira do amor. Então, como se nós mulheres estivéssemos aí buscando sempre um padrão de beleza para atender essa expectativa, e a gente está cada vez mais alto na prateleira do amor, porque a gente vai estar na vista daquele homem que a gente quer conquistar. Né? E aí, quanto mais eu me pareço com esse padrão de beleza, mais eu sou desejada, mais eu vou estar à mostra ali naquela prateleira. Então, a gente precisa cuidar muito mesmo, e assim, cuidando umas das outras. Eu acho que o ponto principal, né, dentro dessas perspectivas de gênero, feminismo, é essa associação aí com outras mulheres. A gente chama de sororidade, tem uma outra professora do Rio que chama até de dororidade, porque a gente se encontra nas nossas dores, né? Então, isso é muito importante. Outro termo muito usado é o empoderamento feminino, e também causa aí um certo preconceito, uma certa estranheza, né? Porque a gente está falando de poder, né? Então, você questionar um poder vigente dentro de uma sociedade, né, patriarcal, que durante tanto tempo pareceu que funcionou bem, traz esse estranhamento, mas a gente sabe que desde sempre, né, a gente escuta muitas vezes falar, mas antigamente a avó, não sei, tá, mas a que custo muitas vezes mantinha-se esse casamento, essa relação, o silenciamento das mulheres, a dificuldade de acessar direitos básicos, como a gente falou. Então, assim, claro que você mexer, você disputar poder é sempre muito desconfortável, desconcertante, mas a gente precisa ter a coragem de seguir. Tudo isso que a gente está falando é cultural e muitas vezes está arraigado. Quais os mecanismos hoje que nós temos para reconhecer e combater o preconceito, né? Saber que o que a gente está fazendo está errado. Muitas vezes as pessoas não têm essa noção, Sim. Né? Acho que a não educação, percebem. como a gente já colocou aqui, mas acho que também a coragem, muitas vezes, de dizer e de demonstrar isso. Então, às vezes a gente está em rodas, por exemplo, em que alguém está fazendo uma piada machista, ou alguém está fazendo um comentário, ou na própria criação de uma criança, como a gente falou, engora esse choro, homem não chora. Então, a gente saber também o momento da gente agir. Óbvio que a gente não precisa ficar por aí o tempo inteiro policiando o que as pessoas estão fazendo, né, ou controlando isso, mas sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente precisa intervir. O que os índices atuais de feminicídio e de violência doméstica nos revelam? Revelam um crescimento dessa violência, mas como a gente falou, isso está associado muito à coragem que hoje as mulheres têm de denunciar. Então, quando a gente percebe que está num relacionamento abusivo, quando existem formas de violência, e aí aproveitando que a gente está aqui nesse espaço para destacar que a violência ela não é só física, muitas vezes quando a violência física acontece é porque as outras formas de violência já vinham acontecendo também. Então eu tenho a violência moral, né, quando esse homem fala contra mim, quando ele diz que eu sou isso ou aquilo. Eu tenho a violência psicológica, quando esse homem começa a dizer que eu não vou ser nada sem ele, quando ele começa, né, a questionar a minha própria capacidade. Eu tenho a violência patrimonial, então quando também muitas vezes esse homem quebra coisas que são minhas, me tira pertences, não vai usar o celular, né, tira cartão ou coisas assim. A violência sexual, e aí é essa coisa de você, porque eu sou namorada ou porque eu sou
sou casada, eu tenho que ter aquela relação e isso não é verdade, né? O sexo precisa ser consentido dentro de uma relação. Então, tudo isso e a violência física, né? Elas precisam ser denunciadas, elas precisam ser... As mulheres precisam ter coragem de seguir adiante. Só que, claro, que também é muito difícil e é por isso até que, por exemplo, o papel da Casa Maria ele é muito importante nesse sentido, porque a gente consegue acompanhar essa mulher nesse processo desse encorajamento, inclusive. Porque muitas vezes, quando a gente vê que a gente vai perder, às vezes, alguma coisa com o filho ou alguma... benefício financeiro que às vezes a gente tem dentro de uma família que já está constituída, precisa coragem. Né? Quando a gente percebe, por exemplo, ou às vezes o homem vem, porque a gente tem todo o ciclo, né, que a gente fala da violência, né? Então quando esse homem faz isso, daí a pouco vem aquilo que a gente chama de lua de mel. Ele volta prometendo mundos e fundos e é óbvio que a gente acredita. A gente não quer perder a nossa família, a gente não quer se destituir daquilo que é tão importante para nós. Então é por isso que muitas vezes essa mulher volta atrás, ela retira uma queixa ou ela até deixa de ir fazer a denúncia oficialmente, mas aí a gente acompanha, monitora, orienta, né? Porque é muito importante que essa mulher entenda que ela está protegida, que ela está junto com outras mulheres em quem ela pode sozinha. Confiar. Com certeza. Então, é nesse sentido que a gente precisa sempre encorajar essa mulher, porque a gente não precisa viver em uma relação violenta, em uma relação onde haja, né, nenhum tipo de abuso. É importante. Houve avanços, mas a mudança ainda é necessária. Nós precisamos continuar com essa luta. Com certeza. Obrigada, Jamile, por essa entrevista, por tratar com a gente de assuntos tão importantes hoje. Eu que agradeço sempre o convite. Fica aí, né, o convite também para que as pessoas conheçam o trabalho da Casa Maria. Nós estamos nas redes sociais e a gente precisa sempre, né, dessa contribuição de toda uma rede aí para que as coisas funcionem. Lembrando que a gente também precisa saber se posicionar, né, lembrando que a gente também precisa garantir que as mulheres se sintam seguras em todos os espaços, né? E nesse sentido a gente agradece aí sempre, né, pela contribuição que a gente vê. Araçatuba tem avanços importantes, a gente tem a Casa da Mulher aqui, então toda mulher que precisar, né, não deixe nunca de buscar ajuda, orientação, e vocês têm aí uma rede toda à disposição e eu estou sempre também aqui caso a gente precisa voltar a falar sobre esse assunto. Está certo, obrigada. Jamile. E você, mulher, saiba que nunca está sozinha. O programa Tema Livre de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana abordando assuntos de interesse público. Lembrando que toda quinta-feira ao meio-dia vai ao ar uma nova entrevista pela TV Câmara no canal 6 da NET e pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links para acesso estão no site aracatuba.sp.leg.br. Mas se você preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Até o próximo programa.